E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como passamos aí mais essa semana, espero que muito bem, espero que todo mundo continue interessado em aprender SQL Server, espero que estudando, né, aproveitando aí essa semaninha para estudar principalmente SQL Server 2016, ok? Ah, Nós tivemos na semana passada, eu estou disponibilizando esse vídeo para vocês hoje, estou gravando isso aqui dia 13 de abril de 2016. Se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data, tá? Então já faz um pouco mais de tempo que a gente teve o evento de lançamento do SQL Server aqui em São Paulo, aconteceu na semana passada, no dia 7. Foi um evento muito legal, eu tive a oportunidade de poder participar. Eu fui como um participante, fui assistir ali algumas palestras sensacionais falando sobre as novidades do SQL Server 2016. Espero que você também tenha conseguido isso. Se você não conseguiu, fica sempre de olho aqui no meu canal, fica sempre de olho no blog, que eu vou colocar sempre alguma coisa nova aí de SQL Server 2016, alguma feature, alguma coisa que eu ache interessante. Eu também quero aproveitar e agradecer ao pessoal de Joinville no dia 9, né, no nosso último dia 9 de abril, sábado, a gente teve o SQL Saturday em Joinville, foi um evento muito legal, um evento cheio, a galera extremamente interessada em aprender sobre SQL Server. E nesse evento eu tive a oportunidade, tive aí o grande prazer de ser um dos palestrantes. Só cara fera, só cara forte aí da comunidade palestrando e eu lá também no meio da galera. Então eu fico bem feliz, fiquei muito contente com a minha sessão. Falei sobre soluções de monitoração e mostrei algumas soluções que eu acho que são bem legais, bem interessantes. Teve muita palestra legal, teve muita coisa boa. Se você não pôde participar e você é aí da região, tá? Joinville e região, espero que no ano que vem aconteça novamente, que você possa participar. Lembra sempre que o SQL Saturday ele é gratuito, tá? Ele não é cobrado nada de você. Então você só precisa fazer a sua inscrição, levantar cedo no sábado e aproveitar um dia inteiro com palestras sobre SQL Server. Só gente forte, só gente fera, só cara muito forte aqui na comunidade fazendo alguma coisa para você. Então não deixa de aproveitar esse tipo de oportunidade. A gente ainda tem esse ano de 2016 pelo menos mais 3 eventos confirmados. O próximo é no Rio de Janeiro, depois a gente tem um em São Paulo e a gente tem provavelmente o último do ano em Brasília, tá? Então se você é de alguma dessas regiões, não perde a oportunidade, fica de olho no meu blog, fica de olho no blog da galera do Rio, da galera de São Paulo, da galera de Brasília, para você sempre saber quando acontece esse tipo de evento. Tá legal? Bom, dados os recados e feitos os agradecimentos, eu quero falar hoje com vocês sobre a SQL Server 2016. Como eu disse, eu pude participar do evento de lançamento do SQL Server 2016 e eu quero trazer para vocês, tentar trazer aí uma vez por semana ou talvez uma vez a cada 15 dias, um vídeo falando sobre essas novidades do SQL Server 2016. E hoje eu quero falar sobre uma novidade, na verdade não é uma feature, não é nada extremamente revolucionário, porém vai facilitar bastante o nosso trabalho de administrador, vai facilitar bastante o nosso dia a dia como administrador de banco de dados. Eu quero falar com vocês hoje de algumas configurações da sua instância de banco de dados que estão agora disponíveis para você configurar somente em escopo de banco de dados. Então, tem algumas configurações que nós fazemos que elas são de escopo de instância, né? Escopo de servidor. Ou seja, quando você habilita essa propriedade ou quando você mexe nessa propriedade, toda a instância é afetada. Então, se você tem uma instância de SQL com 10, 15 bancos, quando eu habilitar essa propriedade no nível da instância, todos os meus 10, 15 bancos, eles acabam aproveitando se a feature ela é boa para aqueles bancos ou sofrendo se aquela propriedade, aquela feature não é tão boa para aqueles bancos, tá? Então, a partir do SQL Server 2016, a gente tem algumas funcionalidades que são especificamente configuráveis
para o nível de banco de dados. Elas continuam existindo em nível de instância, mas você também pode configurar em nível de banco. Eu coloquei aqui para vocês, para a gente discutir e eu mostrar como é que elas funcionam. Então, eu tenho hoje, eu tenho 4, na verdade eu tenho mais uma, né, que seria exatamente esta aqui, ó. Vou colocar aqui em cima já. Tenho 5 que são bem legais da gente conversar, que é você poder mexer com o estimador de cardinalidade com MaxDop, vou colocar assim, com a propriedade de Parameter Sniffing, com alguns hotfix do Query Optimizer e com a possibilidade de limpeza do cache. Cara, presta atenção, vem comigo para você entender do que eu estou falando. Vamos começar aqui pela primeira, para você entender um pouquinho como as coisas funcionam. O SQL Server 2014, ele veio com um novo estimador de cardinalidade, um novo Cardinality Estimator, que significa basicamente o quê? Mudanças muito inteligentes e interessantes no otimizador de consulta, na forma como o otimizador estima a quantidade de linhas, né, a quantidade de registros que serão trabalhados de um operador para outro dentro do seu plano de execução, que é o que nós chamamos de cardinalidade. Você teve grandes mudanças que deixaram o estimador de cardinalidade mais, vamos dizer assim, próximo do real, mais exato. Só que nem sempre você vai ganhar performance com essas mudanças. Na própria documentação da Microsoft, existe lá algumas observações que elas sugerem para você o seguinte: migramos para o SQL Server 2014, maravilha. Teste as suas aplicações e verifica se você teve alguma queda de performance. A ideia principal é, migramos para o SQL 2014, nós teremos ganho de performance por causa do novo estimador de cardinalidade, do novo Cardinality Estimator. Só que você pode ter um cenário que a Microsoft chama de regressão de plano. Um plano de execução que ele era muito bom no modelo antigo e no modelo novo ele está muito ruim. Tá? E aí, como é que a gente corrigiria isso? A gente tem como colocar alguns hints na query para você desligar ou ligar essa funcionalidade. Ou como é que a gente fazia? A gente fazia mais ou menos assim. Se você migrou, então eu tenho aqui a minha instância. Estou aqui com 2 instâncias, uma 2016 e uma 2014. Vou olhar aqui na minha 2014. Estou imaginando que eu migrei esse meu banco de dados para a minha instância 2014. Aí o meu plano de execução, puxar para cá, o meu plano de execução não está muito legal, eu preciso fazer com que as coisas funcionem da maneira anterior. Então, o que eu faço? Eu faço exatamente isso que você está vendo aqui, ó. Eu estou com um banco de dados em uma instância 2014, mas o meu compatibility level está em 2012. Tá certo? Então, essa era a forma que a gente tinha para trabalhar anteriormente, ok? No SQL Server 2016, agora nós temos a possibilidade de alterar esta propriedade, chamada Legacy Cardinality Estimation, para ligado ou desligado. Você quer usar o estimador de cardinalidade, o antigo, o legado, ou você quer utilizar o novo? Isso é interessante, né? Aí muitos de vocês estão falando assim, Vitor, não é a mesma coisa que mudar o nível de compatibilidade? Seria se essas minhas configurações de escopo de banco de dados não tivessem uma particularidade diferente, que daqui a pouco eu mostro para você, porque eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, tá? Então, tem alguma coisa aqui a mais, ok? Mas a ideia de você mudar essa propriedade é trabalhar com o modelo de cardinalidade anterior ao do 2014, para você conseguir utilizar ainda o modelo antigo, tá? Temos também aqui MaxDop, né? Max Degree. A ideia do MaxDop é, basicamente, você poder controlar quantos processadores a sua consulta pode utilizar ao mesmo tempo para trabalhar com paralelismo. Isso não é novo, né? Se você vier aqui comigo na propriedade da instância, estou acessando aqui, ó, a instância, botão direito, propriedades, estou aqui em Advanced, eu já tenho... Deixa eu mexer um pouquinho aqui, senão vocês não enxergam. Eu já tenho essa propriedade aqui,
Vitor, eu já sabia disso, posso ir aí, posso mudar. Pode. Só que isso daqui é uma propriedade que agora está sendo alterada em nível de instância, de servidor, escopo servidor. O que vai acontecer? Todos os seus bancos de dados vão respeitar essa propriedade. Então, pode ser que em algum banco de dados você queira limitar a quantidade de processadores, em alguns você não queira limitar essa quantidade de processadores. Então, você consegue alterar isso agora em nível de banco. Eu tenho um banco de dados que eu quero limitar um pouco ali quanto ele está usando de processador. Então, meu max DOP vai ser ali de 4. 4 dos meus 64 processadores, se por acaso ele precisar. Interessante isso, não é? Pensa agora no tamanho de controle que você tem por banco de dados, por tipo de workload. Essa é uma palavra legal de você lembrar sempre, workload. Identificar qual é o tipo de carga que você tem em cada banco de dados da sua instância e poder definir se vale ou não a pena mexer neste banco de dados no MaxDOP ou não. Assim como também verificar se vale ou não a pena mexer no Parameter Sniffing, que é um cenário muito recorrente. Acredito que todo mundo já tenha passado por isso, né? O exemplo claro é aquela procedure que você tem e que na parte da manhã, por exemplo, ela roda muito bem, ela roda extremamente rápido e conforme o dia vai passando, depois do almoço, mais para o final da tarde, ela começa a performar muito mal. Qual é a ideia? A ideia é que você está reutilizando um plano de execução que foi gerado na parte da manhã com uma quantidade de informações, né, estatísticas, diferente do que você tem à tarde. Então, aí você tem essa ideia do parameter sniffing, se você quer ou não usar a ideia do seu sniffer de parâmetro. Okay? Se você quer ou não reutilizar os seus planos de execução das suas procedures. Tá? É lógico que isso tem que tomar bastante cuidado, porque se você tem muito parameter sniffing, tem outras formas de você tentar corrigir, tentar analisar quais são as procedures que estão com problema, tentar quebrar um pouco da complexidade das suas procedures, não ter uma procedure extremamente grande, com muitos ifs lá dentro, muitas mudanças de fluxo de execução, tentar deixar uma coisa simples para você não sofrer com esse tipo de coisa. Tá? Outra opção que a gente tem é habilitar alguns hotfix que a Microsoft ela já lançou para corrigir o Query Optimizer. Isso antes era feito por uma trace flag que você habilitava no nível da instância, ok? E que todo mundo passava a corrigir esses possíveis problemas do Query Optimizer. Então, agora você pode habilitar isso a nível de banco. Vitor, poxa, eu gostaria de saber quais são esses hotfix. Eu vou colocar depois para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, eu puxei aqui. A gente tem todos os hotfix aqui. Tá vendo aqui, ó? Todos os hotfix que você teve de atualização do Query Optimizer. Então, você pode checar. Eu vou colocar esse link para vocês aqui. É um KB da Microsoft. Okay? Que está explicando exatamente sobre o Query Optimizer Hotfix Trace Flag 4199, que é o que eu estou falando agora, que antes do SQL 2016 você teria que ligar, habilitar esse cara, tá? Em nível de servidor, e agora eu posso habilitar esse cara e posso habilitar ele em nível de banco também, se você tiver interesse, tá? E outra funcionalidade extremamente útil, isso aqui é muito útil, gente. É claro que não é recomendado em momento algum você limpar áreas de cache de plano do SQL, né? Limpar o plano cache. Por quê? Porque uma das vantagens de você ter o seu plano em cache é não ter que passar pelas etapas de otimização, né? de multi-stage optimization, você já tem o plano pronto, podemos reutilizar. Mas tem alguns momentos que esses planos não estão tão bons. E você quer, por exemplo, zerar os planos de cache. Só que você gostaria de fazer isso só para um banco. Até o SQL Server 2012, 2014, você não tinha nenhum comando pronto. Não tinha como você fazer. Você tinha aquela boa e velha, né, dbcc free proc cache, que simplesmente vai zerar todo o plano cache.
E eu não gostaria de zerar todo o Plan Cache, eu gostaria de ter a possibilidade de zerar somente de um banco de dados, porque esse foi o banco de dados que eu mexi, que eu fiz um rebuild pesado, que eu fiz uma atualização de estatística durante a noite, e eu queria zerar para começar o dia com tudo redondinho, com tudo limpo, com tudo zerado, para ter a melhor geração de plano possível. A partir do SQL 2016, a gente tem uma opção aqui que é a Clear Procedure Cache, que eu posso limpar o cache somente de um banco de dados. Isso é legal. Isso é muito legal, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode fazer pela ferramenta gráfica, que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só. Vou até abrir aqui, ó. Só para vocês confirmarem comigo, aqui eu estou conectado no meu SQL Server 2016, tá? Então, eu vou abrir aqui as propriedades de um banco de dados qualquer, do AdventureWorks 2012, Options, e aí no SQL Server 2016 a gente tem essa parte aqui nova, tá vendo aqui? Database Scoped Configurations, exatamente tudo o que a gente acabou de falar. Mas agora vem a bomba. Agora vem uma das possibilidades mais interessantes que eu achei dessas opções de configuração em nível de banco. Você está vendo aqui comigo essa linda palavrinha chamada primary? Primary. Se algum de vocês está pensando, pô, primary, será que é de file group? Não, não é de file group. Pô, as primary, será que é então de log shipping? Primary, secondary, não. Pô, não pode ser de always on, né? Sim, não só pode como é. Olha isso, gente, olha isso, que sensacional. Além agora de eu poder controlar essas propriedades em nível de banco, eu posso mudar entre o servidor do meu Availability Group, que está no primário e no secundário. O porquê que isso é legal? Porque pensa comigo, uma das grandes ideias de você utilizar o Always On é você trabalhar com a instância primária aberta para leitura e escrita e tentar distribuir um pouquinho ali a sua carga para suas instâncias secundárias, trabalharem mais com reportes, com relatórios, com leituras pesadas, para diminuir um pouco o estresse da sua base primária. Agora, pensa comigo. Poxa, eu tenho aqui um conjunto de relatórios que não está funcionando bem porque a gente está usando o nível de o Cardinality Estimator novo e eu estou apontando esses relatórios para o meu secundário. Tem como eu mudar essa propriedade só no secundário e habilitar o estimador antigo? Porque esses relatórios aqui a gente não vai conseguir mexer agora? Tem, cara. Tem. Olha aqui, ó. Legacy Cardinality Estimation for Secondary. Aqui eu tenho três opções, olha só. Eu tenho as opções On, Off e Primary, ok? O Legacy Cardinality Estimator Primary, ele vai pegar a configuração do Primary, ok? On e Off é se eu quero deixar ligado ou se eu quero deixar desligado. Simples assim. E isso não vale somente para essa propriedade. Você está vendo que todas as propriedades eu posso habilitar diferentemente no meu nó secundário, na minha réplica secundária. Puxa, quando eu vi isso na apresentação da Microsoft, eu comecei a pensar em várias possibilidades. Né? Você tem agora essa independência e você podendo trabalhar com vários nós secundários dentro da sua infraestrutura de Always On. Então, a gente poderia deixar ali uma instância com algumas configurações diferentes, com mais ou menos MaxDop, por exemplo. Tá? Poxa, então, esse meu banco de dados na minha instância primária, eu quero priorizar mais Insert, Update, Delete. Então, eu vou deixar o MaxDop dele um pouco mais controlado. Então, na minha instância secundária, que eu tenho muito mais relatório, eu vou deixar esse MaxDop muito mais alto para usar muito mais processador. Olha o controle que a gente tem agora entre as réplicas do seu Availability Group. Cara, isso é muito interessante, isso é muito inteligente. Muito mesmo. Tá? Eu achei isso aqui sensacional. Você está vendo que eu não tenho a opção de limpeza do meu cache aqui, mas eu coloquei para vocês o comando aqui embaixo. É lógico, eu vou disponibilizar isso para vocês no meu blog. Então, imaginando que aqui eu tenho use Adventure Works 2012
e eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou limpar o meu Procedure Cache, vou limpar o meu Proc Cache somente do meu banco Adventure Works 2012. O controle que a gente tem agora nas partes administrativas do SQL 2016 está cada vez maior, muito grande mesmo. Se você quiser dar uma olhadinha, a gente tem uma DMV, uma view de sistema, na verdade, que é a Database Scope and Configurations, que vai mostrar para a gente o que está habilitado ou não dentro deste banco de dados, e se eu tenho algum valor para o secundário ou não, tá? Apenas alguns alertas aí para você. Por exemplo, o MaxDOP ele ainda é uma propriedade em nível de instância. Então, a minha propriedade em nível de instância, tá? Ela pode ser sobrescrita pela minha opção de banco. Então, eu tenho lá a minha opção em nível de instância, que pode estar, por exemplo, 0, e eu posso vir aqui e colocar, não, nesse banco de dados eu quero usar 4 processadores. Então, para este banco de dados, isso fica valendo como 4, ok? Porém, se em alguma query eu estiver utilizando o hint maxdop, esse hint ele sobrescreve tanto a minha propriedade do banco quanto a minha propriedade da instância, tá? E também o meu resource governor ele é mais forte do que esta propriedade aqui, o maxdop em nível de banco. Se você tiver alguma configuração no resource governor, ele também vai sobrescrever em relação a essa opção de banco. Tá? Isso é sempre legal de você entender, de você conhecer melhor. Todas essas informações, eu vou colocar isso aqui para vocês também, mas todas essas informações detalhadas de como habilitar e permissões, inclusive, estão aqui nesse link da Microsoft, que é um acesso ao Books Online, bem interessante de ler, já li, lógico, estou de olho, porque isso aqui me interessou bastante, inclusive para alguns cenários que eu tenho em alguns clientes hoje, que eu teria vantagem em habilitar isso na minha réplica secundária, então estou ali acompanhando, tá? Estou acompanhando, mas eu achei isso muito interessante. E essa, com certeza, vai acabar sendo mais uma daquelas opções ou daquelas funcionalidades que o SQL Server traz de novo e que pouca gente usa, que pouquíssima gente conhece, porque não está no meio das grandes funcionalidades, como o in-memory, como o Always Encrypted, Strat Database, Query Store. Então, a gente tem essas opções muito boas que são vamos dizer, de baixo nível, né, um pouco menores, mas que vão ajudar muito no nosso dia a dia como administrador, que com certeza talvez não tenham todo esse spotlight, né, essa atenção que a gente tem nessas outras grandes features. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado de algumas dessas opções que eu estou mostrando para vocês e que, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Não deixa de fazer a sua pergunta, eu gosto muito de responder, tá? Eu, de novo, agradeço muito a atenção de vocês. Se você está assistindo esse vídeo, muito obrigado, fico muito feliz. É para você que eu faço esse tipo de conteúdo, eu gosto muito de me preparar, eu gosto muito de levantar e trazer essas novidades para vocês, ajudar no seu dia a dia, me faz muito bem. Tá legal? Eu desejo para vocês uma excelente semana, eu desejo tudo de bom, que você tenha muita coisa difícil acontecendo no seu dia a dia aí, vai ter aquele problema pesadaço para você resolver, mas você vai conseguir, vai anotar, vai me mandar se você quiser, a gente pode discutir e quem sabe isso pode virar um vídeo para ajudar outras pessoas, ou até mesmo você começar a escrever isso no seu blog, fazer o seu vídeo e ajudar as outras pessoas da comunidade. Por que não? É para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente aprende, para também compartilhar o conhecimento. Tá legal, gente? Então, eu agradeço muito. Tenha uma excelente semana e a gente se vê. Obrigado, gente. Grande abraço e até mais.